Olá! Indo na vibe dos dois últimos vídeos que eu falei sobre pessoas que mais atrapalham do que ajudam quando a gente precisa de ajuda, quando a gente não tá bem. Hoje o tema é coisas que a gente não deve contar para ninguém, coisas que é legal. Vamos falar assim, dar exemplos de exatamente quais são as coisas que a gente tem que guardar pra gente, para preservar o nosso bem-estar emocional, para preservar o nosso psicológico e às vezes para preservar a nossa segurança física mesmo, né? Tem até esse lado que é bastante importante. Então, eu coloquei na Guia Comunidade ontem uma pergunta, né? Sobre que assunto que vocês acham que a gente deve guardar para a gente mesmo, não deve sair contando para os outros. Não, eu vou comentar o que vocês colocaram, as respostas mais interessantes, depois vou colocar ao meu lado, o que eu percebo, que eu vejo aí que realmente é bem bacana se a gente se segurar, preservar, ou for olhar muito bem para quem que vai falar. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo o exemplo de um assunto com o qual você pode comentar ou pode levar para o psicólogo, né? Que é a pessoa com quem você pode contar para falar absolutamente tudo. Tudo que você pensa, tudo que se passa, porque tem uma ética profissional, tem um empenho dessa pessoa, desse profissional, em tentar te ajudar a elaborar o que está acontecendo, encontrar saídas, você se entender, você se perceber de uma forma melhor, mais clara, perceber as outras pessoas também, perceber que ações que você deve tomar para que as coisas aconteçam aí de uma forma mais bacana. Eu mesmo não atendo, mas apresento meu site, tem uma turma grande, link está aqui ou aqui pelo WhatsApp, bem prático de você pegar as informações, horário, valor, local de atendimento, presencial na região da Avenida Paulista, para quem está em São Paulo, online para qualquer lugar, até para quem está por aqui. Não esquecendo de deixar o seu like, que é a forma de você retribuir ao que você ouve, o que você gosta, o que vai de legal para você. O que você me devolve é o like. Tem o botão valeu também, tem o clube de canais, a gente agradece bastante. Então vamos falar. E lembrando também, agora aqui na caixa de descrição eu coloquei uma lista de livros que eu li e que eu gostei, vocês estão sempre me pedindo indicação de livro, então vai lá, dá uma olhadinha aí nos livros depois que você assistiu o vídeo todo. E aqui também tem o link para e-books gratuitos do meu próprio site, onde você se cadastra e tanto tem lá os que já foram publicados, como você vai recebendo os próximos que vão sendo publicados. Então vamos, que respostas que vocês colocaram na Guia Comunidade com relação a coisas que não se deve sair contando para ninguém? Eu dei algumas opções e também deixei aberto, que minha ideia era mais essa, que vocês me dessem as suas ideias, o que passa na sua cabeça, não só respondendo, essa ou aquela, né, colocando o X. Então, das opções que eu coloquei, uma boa parte colocou intimidade do casal, não se deve sair falando para as pessoas, 19% seu patrimônio, não deve falar quanto você ganha, o que você tem, o que você não tem, e outras respostas de menor peso aqui nessa estatística, mas vocês colocaram suas próprias ideias, eu achei bem legal e eu vou começar a colocar aqui para baixo, só que eu vou colocando na sequência, eu não vou falar outra pessoa também não falo o nome das pessoas, porque eu acho legal, mesmo que esteja lá, tá público, a pessoa respondeu, então fica lá alguma indicação, só que eu não gosto de falar quem foi que falou, mas que não importa. Pessoas falaram e a gente está aqui compartilhando isso tudo. Aí uma pessoa respondeu: salário, projetos, intimidades e sonhos. Sim, vou falar mais sobre falar os seus sonhos, falar por que isso não é legal. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Olha a falta de confiança aí no ser humano, né? Mas às vezes é necessário sim a gente ter um pouco dessa falta de confiança, de falar assim, pera lá, quer saber para quê? Vai me dar uma rasteira, vai me desanimar, vai fazer o que com essa informação? Porque se não for para fazer coisa boa, você não precisa dela, né? Assunto que não falam com ninguém é sobre dinheiro. Quanto tenho, o que faço com ele, de onde vem, não falo não. Para que a pessoa quer saber? Fofoca, me pedir emprestado? Não empresto R$1 a ninguém. Se precisar eu dou. A gente já estava achando que a pessoa era egoísta? Não, ela só não empresta, mas se precisar ela dá. Porque dinheiro emprestado, quando volta, é sempre conflito e briga para receber. Na grande parte das vezes me parece que sim, né? Empréstimo é sempre... E tem aquela coisa também de quem empresta, eu lembro de uma cena de um filme que o irmão chegou na casa do outro
comentando que estava ruim de dinheiro, que tinha perdido o emprego, estava sem luz em casa, porque a luz foi cortada, estava sem dinheiro para pagar a luz. Aí o irmão, ele não pediu nada, mas o irmão emprestou um dinheiro. Ó, tá aqui, tá emprestado, vai se reerguer, faz o que você precisa, tá bom. No dia seguinte o irmão saiu numa viagem. E quem emprestou o dinheiro ali, o irmão que emprestou o dinheiro, ficou maluco da vida. Como assim? Eu dei o dinheiro para você reorganizar a sua vida, para você pagar a sua conta de luz. Você foi viajar? Ele falou, eu não te pedi o dinheiro. E quando você me deu o dinheiro, estava na sua cabeça o que você achava que eu tinha que fazer com ele. Mas se você me deu, tá na minha mão, agora é meu, eu faço o que eu quiser com ele. E o que eu tô precisando mais do que pagar a conta de luz é viajar, é espairecer, é cuidar do meu psicológico. Vai dizer que ele está errado? Então quem empresta dinheiro tem esse lado também, né? Não só quem recebeu emprestado que devolve na briga, mas quem emprestou também se sente no direito de olhar, você está fazendo o que com o dinheiro que eu te dei? Então é sempre desconfortável, empréstimo é sempre desconfortável. E com relação a falar quanto ganha, quanto tem, eu noto que as pessoas, quando falam quanto ganha, elas costumam ter assim dois polos, né? Ou elas aumentam muito, ou elas diminuem muito a realidade. Ou elas estão querendo se fazer de bacana, ser vistas com olhos mais brilhantes do que os olhares que ela costuma receber, então ela aumenta, fala que ganha tanto, ou ela diminui já para não querer olhar nenhum, né? Não, ganho pouco, tem problema, não precisa vir olhar para mim não. Enfim, só que essa questão de você perguntar, de saber o quanto que a outra pessoa ganha, eu vejo que é muito cultural. Eu já vi em algumas colocações aí de pessoas que viajaram para outro país ou que viveram em outros países e vieram para cá e conta que, eu não lembro nem que país são esses, mas eu lembro que tem lugares, se não me engano é China, sei lá, tem outros lugares onde é muito comum uma pessoa virar para outra e perguntar, quanto você ganha? E aí a outra, né, não sei nem se responde, se não responde, se fica dando voltas, porque pra gente é muito, né, muito afrontoso. Que isso, você tá me perguntando quanto ganha? Mas eu já vi pessoas perguntando quanto ganha e uma resposta que eu acho bastante engraçadinha, bastante interessante, é quando a pessoa fala assim, eu ganho mais do que eu preciso e menos do que eu mereço. Porque mata de raiva aquela pessoa que está ouvindo, você ganha mais do que você precisa, quer dizer, você nem precisava ganhar tanto assim, você ganha mais, ainda menos que você merece, você nem faz o suficiente para merecer o que você ganha, quer dizer, mata a pessoa de raiva. Só que número é esse? Não foi dito, ninguém sabe, um número subjetivo aí que vai ficar na ideia de cada um. E enfim, e parece que está respondido. Outra pessoa colocou assim, eu reparo que certas pessoas se tornam agressivas quando eu falo de estudos, faculdade, etc. Isso leva pessoas que vivem na marginalidade a invadirem minha vida do nada para me atacar. Eu achei que era algo muito pessoal, só comigo, mas acontece com todo mundo, principalmente com mulheres. E eu acho que tem mesmo essa coisa, né? Talvez a pessoa que não se sinta capaz, não se sinta merecedora, não acha que faz parte do universo dela ir para esse patamar de estudo, de pensar em faculdade, pensar em crescer profissionalmente. Ela se sinta atacada quando ela vê uma pessoa que tem esses objetivos, que tem essas metas e está com possibilidade de alcançar. E aí, como ela se sente atacada, ela acaba atacando de volta, né? Porque ela... Só que aí faz a gente pensar, se você não quer que ninguém cresça, não quer que ninguém faça faculdade, quem vai te atender quando você ficar doente, né? Alguém tem que... Enfim. O que falamos é descaradamente distorcido para prejuízo nosso. E é verdade, o que você fala é uma coisa, o que o outro ouve é outra coisa. A gente achar que explicou direitinho e quanto mais detalhe, pior, tá? Mais conteúdo você tá dando para algumas pessoas, não digo que todo mundo, mas algumas pessoas distorcem muito e cada um vai ouvir pelo seu próprio viés. Tem gente que vai ouvir que você mudou para uma casa grande e vai pensar, nossa, que trabalheira que você vai ter. E o outro vai falar, nossa, vai ter espaço. O outro vai falar, nossa, casa grande, todo mundo dentro de casa vai ficar distante um do outro. Cada um vai ter um ponto de vista, um viés, conforme a sua história de vida. Conforme o que a pessoa viveu até aquele momento, ela vai distorcer o que ela está ouvindo do outro. Distorce a própria vida, imagina do outro. Problemas que não são nossos, são as coisas que não se deve falar para os outros, mesmo que não tenham pedido confidência. A pessoa contou o problema dela, ela não pediu confidência, mas ainda assim essa pessoa aqui está achando que você não deve sair falando para mais ninguém, né? Expor as fragilidades, dificuldades alheias, acho que é algo que não temos o direito de fazer.
E sim, um outro inscrito também respondeu, colocou super, concordo com você, acho que as pessoas falam muito sobre a vida dos outros, fazem isso para se distrair dos próprios problemas. Eu também concordo que uma boa parte do motivo da fofoca é parar de pensar na própria vida e vai pensar na vida dos outros com aquela sensação de que ela tem solução para tudo da vida do outro. Né? Além de que acho extremamente desleal comentar assuntos de terceiros, mesmo que não tenha sido pedido segredo, porque às vezes a pessoa não pede segredo, mas ela está considerando que aquilo é lógico, né? Tá subentendido aqui na nossa conversa que ela precisa sair falando para os outros do que eu falei para você. E aí tem aquelas histórias também, né? Um fala pro outro e pede segredo, fala pro outro pede segredo, fala pro outro, todo mundo pedindo segredo, todo mundo falando. Outra pessoa, limitações, fragilidades e vulnerabilidades nunca se sabe quando vão usar contra nós. Já tive e vi algumas pessoas com essa experiência desagradável. Falar do que você não consegue, falar do que é ruim para você, falar do que te toca, falar... sim, pode te deixar aberto para outra pessoa. Eu vejo muito isso em relacionamento. Quando uma pessoa começa a se relacionar com outra, tá muito encantada com essa, tá super confiante, aí conta alguma coisa que o ex fez ou a ex fez de muito ruim. Só que dali a pouco você percebe que aquela pessoa que não estava dando o menor indício de fazer a mesma coisa, começa a fazer. Porque na cabeça dela meio que passa assim, mas se já fizeram isso com você, se já te exploraram desse jeito, por que você estava dando um monte de vantagem para outra pessoa, não vai dar para mim? Aí a outra pessoa vai querer fazer igual, fala assim, já que para você essas coisas acontecem, então não digo nem que seja consciente, mas de uma forma inconsciente isso acaba acontecendo. Outra contou, fiz tratamento para engravidar durante 1 ano, ninguém soube absolutamente nada, até eu contar que estava grávida de 12 semanas. Isso eu sei como é, na pele. Eu que já contei algumas vezes aqui que fui mãe aos 48 anos, 49 anos, claro que foi à base de muito tratamento, ninguém engravida, ou tá poucas pessoas, não vou dizer ninguém, assim, naturalmente. E é muito pesado ter aquele monte de gente, mesmo as pessoas que querem te ajudar, porque a pessoa que quer te ajudar, ela vem com cara de dó, ela vem te trazer santinho, ela vem falar que tá orando pra você, daí você pensa, mas por que eu preciso de oração? Tá ruim assim pro meu lado? Aí você fala assim, eu não tava achando que tava tão ruim assim, mas agora você tá me contando que a coisa é pior até do que eu tava pensando, mesmo com a pessoa te trazendo coisa boa. Então tem coisa que é melhor a gente ficar quieta se a gente percebe que a gente não tem, e tem algumas situações que não tem mesmo como ter sustentação para isso, porque são coisas que são muito delicadas. Eu paguei caríssimo por ter perguntado o passado das intimidades de uma companheira. É verdade, se tiver resposta que você não vai aceitar ouvir, que você não quer ouvir de jeito nenhum, às vezes é melhor nem perguntar, né? Mas eu já vi pessoas que aceitaram, ouviram, falaram, não, aquilo foi passado, não vai se repetir mais, só que aí ela não aproveitou o conhecimento de que, olha, essa pessoa, né, já fez esse tipo de coisa na vida, achou que não ia se repetir mais e repetiu, e aí se lascou. Então, conhecimento é uma coisa que pesa e você tem que saber o que vai fazer com isso, você tem que saber, que nem uma vez uma pessoa que veio me falar, nossa, minha mulher tá me pressionando para querer saber se eu tô traindo ela e tá dizendo que vai tá tudo bem. Aí chegou uma hora, eu contei, sentei e falei, o que ela fez? Nada. Ela aceitou. Agora ficou pior para ela, porque antes eu achava só que era uma pessoa que tinha desconfiança, que não tinha certeza. Agora eu sei que é uma pessoa que sabe que eu tô fazendo coisas que para ela é muito ruim, é muito pesado, ela sofre muito com isso, mas ela tá ali aguentando sofrimento para quê? Quer dizer, ele que é o errado, que fazia as coisas erradas e passou a desmerecer a esposa que estava aceitando as coisas erradas dele. Falei assim, não, era pior do que eu, né? Porque eu sou a pessoa que faz a coisa errada, mas estou fazendo com alegria. Ela está aceitando a coisa errada com sofrimento e acabando com a própria vida. Pensa nesse tipo de coisa. Outra pessoa colocou projetos e planos de trabalho. Também é uma parte importante. Tem pessoas que o assunto deve ser sobre o clima. Falar se tá quente ou se tá frio, isso só. Sim, tem pessoas que você fala só o basicão, tá quente hoje, né? Mas felizmente tem pessoas com quem se pode falar sobre tudo. Isso, sensato, tem gente de tudo quanto é tipo. A gente pode afinar essa nossa sensibilidade e percepção. A gente não vai acertar 100%, porque a gente nunca é 100% em nada, mas a gente pode afinar e ver que tem pessoas com quem a gente pode contar, sim.
Opinião sobre a aparência dos outros, vinda íntima, dinheiro, evitar até assunto político. Sobre a aparência dos outros, então, nossa, como eu super concordo, ficar falando que o outro tá magro, tá gordo, tá baixo, tá, cortou o cabelo, não cortou, mudou de cor, pra quê? Pra quê? Você vai comentar, já é o jeito da pessoa, ou é a opção dela quando é cor de cabelo, corte de cabelo, ou é o estado que ela tá, enfim, pra quê? Você não vai ajudar em nada a pessoa. Então, como eu falei, às vezes só pesa. Dependendo do grau de relacionamento, não conto nem que horas vou para academia. E tem situações que até essa informação que parece que é muito irrelevante pode ser usada para um assalto, por exemplo. Se fica muito público, se você fica colocando em rede social que você vai para academia tal, todo dia, tal hora, se tem alguma pessoa querendo alguma coisa, já sabe onde te encontrar. Né? Alguma pessoa que não está lá com muito boa intenção. Acho que não devemos expor jamais nossas fraquezas, pois nem sempre a pessoa com quem você se revela vai querer te ajudar. Às vezes pode até usar isso contra você. Sim, se ela se ela estiver querendo tirar alguma coisa de você ou te pressionar ainda mais, você está dando munição para ela. Pode parecer ridículo, mas eu não falo nem da minha cor predileta, porque quando eu dizia, sempre tinha alguém que respondia, eu detesto. E sim, né, às vezes até você falar qual é a cor que você gosta, vem alguém do contra e falar que odeia a cor que você gosta. Mas qual é o problema se um gosta? Pra que se colocar tão negativamente para outra pessoa? Mas as pessoas fazem, né? E eu conheço uma pessoa, não vou falar quem, que já passou por essas situações que as pessoas, e até hoje eu faço, isso é uma coisa que eu não parei de fazer, é uma coisa que eu assumi que eu vou continuar afrontando as pessoas que vêm elogiar meu cabelo, porque a grande maioria das vezes sou eu que corto meu próprio cabelo. A pessoa vai falar, nossa, tá bonita o cabelo, eu falei, gostou? Eu cortei ontem em casa, né, no banheiro, peguei a tesoura, aí a pessoa começa a achar feio o corte, no mesmo minuto, tava achando bonito, já passou a achar feio, já não gostou, mas você precisa, né, ir num lugar para, eu tô gostando sim, você também gostou, pra quê? E é uma coisa que eu me divirto continuando falando esse tipo de coisa, e de ficar, porque eu sou uma observadora do comportamento das pessoas, é muito interessante ver isso. Planos para o futuro também acho que não vale a pena sair falando, né? Tem pessoas que vão te desanimar, fala o necessário para quem possa contribuir para o seu progresso e ajudar a pessoa. Olha que ponto de vista legal. Ela fala coisas dela se ela perceber que vai ajudar outra pessoa. Que coração, tem esse lado legal também, né? Vou falar de mim, vou falar das minhas coisas, se eu vejo que a pessoa vai aproveitar, que ela vai crescer com isso, que ela vai usar de um jeito legal, que eu vou fazer bem para ela. Aí eu falo de mim, é um ponto de vista maravilhoso. Uma pessoa falou por esse ponto de vista, mas que legal que tem uma pessoa. Tem mais por aí, claro, né? A que sentou aqui e escreveu foi uma. Quanto menos dermos às pessoas falando sobre nossas vidas, melhor, tá? Só acho que se apanha do marido, tem que denunciar. Aí você tem que falar. Sim, porque às vezes a pessoa não tem coragem, não tem força, não tem condições emocionais de ir numa delegacia, de ir num advogado e contar e pedir ajuda para falar o que está acontecendo. E aí se ela fala para uma amiga, para uma vizinha, um parente, alguém que ela confia e sabe que essa pessoa não vai condenar ela, não vai falar que ela que é culpada, não vai falar, essa pessoa pode dar o apoio necessário para ela fazer as coisas que são certas para ela, para pegar, aí é uma questão legal, tanto emocional como legal, mas em primeiro lugar a questão legal para ela sair dessa situação, porque pode ser muito perigoso, a gente sabe no que pode acabar situações de violência doméstica. E uma última pessoa que colocou assim, sororidade evangélica, porque as irmãs adoram falar uma das outras, mas dizem que não pode julgar porque Deus não se agrada. Hipocrisia que fala, né? Tá, só que eu não sei porque você especificou só evangélica, eu acho que isso é uma questão de todo mundo, que tem essa, né? As pessoas saem falando mal um dos outros, mas mesmo tendo a consciência de que, pô, tem uma situação, um ser que eu acredito, que eu sei que não gosta e que eu concordo com ele, que não é legal, que fique falando, mas ainda assim eu faço, mas ainda assim eu acho bacana, ainda assim eu me divirto falando mal um dos outros, porque falar mal dá um senso de diversão, dá um senso de passatempo, dá um senso de, se eu falo mal do outro, sinal que eu sou melhor do que ele, só que é só senso, tá? E você tá totalmente certa.
Vamos lá então, para minha parte. Por que eu acho que tem coisa sim que é muito bom a gente compartilhar para proteger o nosso bem-estar emocional, nosso bem-estar psicológico, e que coisas são essas? Fora de ordem de importância, mas enfim, planos e projetos pessoais, tá? Porque você fala para outra pessoa e essa outra pessoa pode começar a te pressionar, pode começar a ter expectativas. Pô, mas você não falou que ia fazer? Você não falou que você ia montar um negócio? Você não falou que você ia começar a revender? Você não falou que você ia procurar emprego? E aí dificulta os seus planos porque você estava fazendo, querendo fazer com calma, você estava pensando, né, de uma forma ordenada, e aí vem pressão da outra pessoa. Fora outras questões, mas essa eu acho que é bem importante, né? E se você falar de planos que já estão em andamento, as pessoas vão querer julgar, mas é assim mesmo que você tem que fazer? Aí, mas será que você pediu empréstimo? Ai, acho que a gente não pode pedir empréstimo. E vão te desanimar também, ou vem o desânimo dela, você acha que vai dar certo, né? Então, manter o sigilo permite que você se concentre nos seus objetivos, sem se preocupar com a opinião das outras pessoas. Você vai colocar suas forças, sua energia só onde precisa colocar. Fracassos e erros, né? Se você ficar falando do que você errou, do que você não consegue, do que não dá certo para você, a tua autoestima vai indo junto, né? E você vai alimentando essa autoimagem negativa. Não é legal para você. Mas você pode comentar com algumas pessoas que são selecionadas, que você sabe que vão te dar apoio, que vão te dar conselho construtivo? Sim, se você sabe que a pessoa é legal, ela é de boa índole, de boa vontade, e ela tem boas coisas para falar, com essas pessoas você pode contar. Enfim. Outro, problemas pessoais e conflitos. Desabafar problema pessoal também para quem não tem relação direta com a situação pode ser muito exaustivo, muito desgastante para todo mundo. É desgastante até para quem ouve. Você fica contando que você brigou com alguém porque falou, porque você respondeu, porque mandou e-mail, porque mandou mensagem, porque você, tanto quem está ouvindo não consegue te ajudar e você também fica muito cansado de ficar repetindo aquela história, né? E aí é o caso sim de buscar ajuda de um profissional, buscar ajuda de um psicólogo, terapeuta, que vai conseguir te ajudar a lidar com esses conflitos. Não vai ficar te dando resposta pronta, porque nem é isso que você quer. O que você quer é ter condições de olhar o que está acontecendo e ter clareza na sua cabeça para lidar com o conflito, com o que estiver acontecendo. Tá, mas ainda não chegou, ainda não marquei, ou marquei, mas não chegou o momento de ir no psicólogo, mas eu tenho um amigo muito próximo, tenho um familiar que é de muita confiança. Ok, situações pontuais, menores, né, para você ter aquele apoio emocional, até para você ter força para conseguir continuar na busca da sua ajuda. Ok, né, vai bem. Sentimentos negativos intensos, você é uma pessoa que se sente muita raiva, você é uma pessoa que sente muita tristeza, ou sente muita frustração de coisas que têm acontecendo. Contar isso para outras pessoas pode gerar conflitos com essas pessoas, né? Especialmente se você estiver expressando esses sentimentos. Você tem muita raiva, você vai soltar os cachorros para quem não está nem envolvido na história. E vai prejudicar seu relacionamento. Se você está sempre muito triste, você sente aquela tristeza e você se sente muito triste do lado dessas pessoas, não tem como essa pessoa às vezes não achar que você está triste por causa dela, mas não é nada disso, mas começa a entrar numa mistura aí que não funciona. De novo, né? Buscar uma ajuda profissional é a parte mais interessante, procurar técnicas de gerenciamento das suas emoções, de entender o que você faz com elas quando elas estão muito exacerbadas, para ter esse controle. Isso é bem legal, um psicólogo pode te ajudar. Informação confidencial dos outros, aí sim, né, viola a confiança, não tem como. Se você sai falando dos outros para mim, eu vou achar que você vai falar de mim para os outros, não tem como, né, e vai causar problema no seu relacionamento. Mas aquelas situações que envolvem risco, lembra da pessoa que falou, se a mulher estiver apanhando do marido, aí é legal que fale? Sim, é legal, aí são essas situações de risco que tudo bem você contar com alguém para receber ajuda e conseguir que alguém te tire daquela situação que é muito delicada, que você não está conseguindo e que requer uma ação objetiva. Né? Não é só opinião, não é só palpite, é uma ação objetiva, alguém que vai pegar na tua mão e fala assim, vem cá, vamos no advogado, vem cá, vamos na delegacia, vem cá, vamos fazer alguma coisa.
E uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, né? A gente tem o direito de manter nossa privacidade, de proteger nossa saúde mental. Às vezes são pessoas que perguntam e aí você se sente obrigada a falar, só porque a pessoa, não, sabe que você não é obrigada. Por mais que a pessoa esteja perguntando, você não é obrigada a falar. Você pode sair pela tangente, não responder, mudar de assunto. Você pode falar claramente, olha, desculpa, mas eu não quero falar sobre isso agora. Né? E pode avaliar com quem que você vai falar, com quem você não vai falar. Ah, não falo com ninguém, mas deve ter alguém que você pode confiar, uma pessoa que te ouve, uma pessoa que você vai ouvir ela também, que é uma troca, que vocês estão aí para isso, ótimo, não é uma pessoa que você também só fica, né, jogando suas coisas em cima dela, mas uma pessoa que vai ouvir também, que você também vai ouvir com respeito, vai ouvir sem julgamento, isso é muito legal. E saber que buscar ajuda profissional é essencial quando você está naquele momento de conflito pessoal, de dificuldade, de saber que você não está conseguindo saída. Então, saber que tem profissionais, tem psicólogos sim, que vão tanto te ouvir como ajudar a direcionar seus pensamentos, ajudar a buscar a solução, e que pode ser muito legal para você. Pensa nisso. Se você optar por um dos nossos psicólogos, entrar em contato com a gente, vai ser muito bem recebido. Obrigado por me assistir. Não esquece de deixar o like no vídeo.